O Azenha, vem aqui comigo. Você também acompanha aí. Porque parece que ele fala que os PMs que já levaram presos, né? Então, isso não dá para entender, né? Então, também não fiquei perdida. E aí, na reportagem, a gente tem um advogado falando, temos os indícios, temos as provas, mas não deu pra gente, na reportagem, entender efetivamente o que o advogado tem, né, de prova material em relação a esse reconhecimento. Também não temos, como diz Carregosa, não temos os autos para saber se foi só o reconhecimento. A gente fica mais uma vez nessa bola meio tentando entender, sem ter efetivamente como dar opinião, sem saber a questão prova técnica. Ao contrário de outras reportagens que a gente já teve aqui, tinha a imagem do cara naquele momento fazendo um show na padaria tal. A gente não tem nesse caso. Aí a gente fica, né, com o Diz que me diz, que é complicado até pra gente comentar aqui. Boa tarde, Azenha. Boa tarde, Isabelle. Espero que tenha sido boa Páscoa, Carregosa. Um abraço. Até lembrei hoje dele que eu estou com um gatinho aqui atrás, que eu estou gravando aqui hoje. O local tem 2 gatinhos. E o público do SBT Rio. Isabelle, é verdade. Tudo tem que ser visto com muita cautela. A maioria dos casos apresentados aqui no SBT, realmente, no final, a Justiça comprovou que eram inocentes. Teve um caso desse rapaz aí que a família alegou e que realmente a câmera pegou que não era, mas você sabe que eu sempre tenho cuidado de pesquisar e eu trouxe um outro ângulo agora aqui para esse debate. Eu fiz uma pesquisa e 83% dos casos que geram esse engano, pesquisadores anotaram 3 aspectos, Isabelle, que eu quero até passar para o Carregosa, não sei se ele vai concordar ou não. O primeiro seria o processo feito ao arrepio, o procedimento na delegacia feito ao arrepio das normas do Código de Processo Penal. O segundo seria as prisões baseadas apenas na palavra dos policiais militares. Aquela prisão que aconteceu ali no calor da emoção, alguém apontou, o PM foi lá, pegou, você está preso em flagrante, levou para a delegacia, qual é o procedimento? O inspetor que está ali, ele lavra o APF e manda direto esse flagrante. E aí vem o terceiro motivo, isso é pesquisa estatística, é a ausência de uma investigação. Ou seja, a autoridade policial que está ali, ela pode, no despacho dela, ali no bojo desse APF, das diligências que ela pode fazer, ela pode ter ficado na dúvida, ela pode achar, apesar do PM gozar da presunção de boa-fé, a palavra dele, mas que isso só, inclusive o Superior Tribunal de Justiça diz, e o reconhecimento também por fato por si só, inclusive o MP aqui do Rio já tem uma nova determinação do seu procurador-geral, que é no sentido de ficar atento a esses casos. Então, eu estou trazendo apenas, Isabelle, as estatísticas. É de praxe, uma investigação boa, bem elaborada, que se faça diligências para, nesses casos que a família aponta a inocência, para que se tenha certeza antes de manter. Inclusive, o STJ diz que não pode ter prisão de ofício decretada pelo juiz. Tem que ser a pedido do MP ou da autoridade. E travou a Azenha. E nesse caso, a gente tá tão... Você sabe, Humberto, se teve o pedido do MP ou prisão de ofício que o Azenha tá falando? Você sabe se nesse caso a gente não tem nem noção, a gente também não sabe. Olha como tá difícil pra gente comentar. Parece que pode ter sido prisão em flagrante. E aí até a gente não sabe nem comentar. Em relação ao reconhecimento de delegacia, por conta de denúncias que aconteceram e, efetivamente, as práticas policiais têm que ser repensadas sempre quando você vê que está acontecendo alguma disfuncionalidade. Você já tem uma mudança, sim, no entendimento e uma mudança na forma de praticar esse reconhecimento. Chegar e falar e criar um demônio em relação a reconhecimento facial é muito complexo porque o mundo inteiro utiliza reconhecimento como técnica de investigação. A questão é como você está fazendo esse reconhecimento. Então, isso daí você já tem protocolos recentes que estão sendo obrigados, corregedoria fiscalizando para justamente diminuir esse espaço de eventualmente poder cometer um erro. A segunda coisa é as prisões de auto de prisão em flagrante, que envolve o segundo item e o terceiro. A gente tem a questão que, principalmente com a audiência de custódia, o que acontece? Quando chega alguém preso em flagrante... Só para entender o povo de casa, porque vocês ficam falando um juridiquês aqui, audiência de custódia. Eu sou presa em flagrante agora aqui. Peguei a cabeça aqui do Azenha. Carregosa me pegou em flagrante, me leva para delegacia. Aí, daqui a algumas horas antes de eu ir pro presídio,
Eu passo por um juiz que vai ler e vai falar, não, acho que a Isabelle não pegou a cabeça, acho que o Carregosa viu, tal. E aí esse juiz, pode que o Carregosa errou, o delegado errou, a polícia errou, e esse juiz, ele me libere na audiência de custódia. Pode continuar agora, Carregosa. Exatamente. Aí o que acontece? O inquérito teria 10 dias para ficar na delegacia. Só que quando já passa na audiência de custódia, hoje em dia já se criou um protocolo de já ter a denúncia, ou seja, já vira processo. E muito com base na presunção de legalidade e veracidade do que os policiais falam. Que o Azenha falou. Que aí já vai, que era o segundo tópico dele, mas na verdade é o terceiro. E esse é o mais sério. Você não pode tirar de agente público a presunção de legalidade e veracidade do que ele está falando. Sim. Porque todo um sistema de instituição e de Estado depende dessa presunção, dessa veracidade. A questão é, se o policial estiver mentindo, e tem mentira? Tem. Não vamos negar que não tem. Aí então você tem que criar um sistema de consequências graves que já tem na lei do policial estar mentindo. Dele não mentir. Dele não mentir. Azenha. Então, assim, ou dele não forçar uma barra. Então, na verdade, o que tem que regular aí, na verdade, é como o policial está falando. Porque o que vai acontecer? Vamos supor, transparência que eu falei aqui, se né, o policial chegar e falar, ó, eu entrei na boca de fumo aqui, encontrei a Isabelle Benito carregando um saco com droga. Ou seja, a palavra do policial... Vai valer mais. Não, e tem que valer mais. Chegar e falar assim, o policial, que é um agente público concursado, que pode falar em nome do Estado... Ele tem que entender que não pode mentir, é o que a gente falou esses dias. E ele tem uma obrigação maior do que qualquer outro de não poder mentir. Azenha, estão me falando aqui que o advogado, apesar de não ter mostrado, ele disse que tem imagens, como que é a imagem, Humberto? Que mostraria o roubo e que os garotos não estavam no roubo, que mostraria esse roubo com essa mulher e que eles não estariam nesse roubo. Vamos supor que essa imagem apareça, se ele diz que tem, essa imagem apareça. E os meninos tenham sido presos por engano. Qual é o trâmite agora? Então, Isabelle, antes só fazer um comentário, a gente sabe ver que o estado do Rio de Janeiro, principalmente, infelizmente nós temos vários casos de policiais militares presos, né? E inclusive tivemos casos de fraude processual na cena do crime. Tivemos isso aí eu não estou inventando. Mas enfim, então é como o Carregosa falou, a gente tem que fazer um grande debate para que tenha mecanismo de não se ficar só baseado na palavra daquele policial ostensivo. Tem que valer a palavra dele, mas a gente tem que ter cautela com isso. O mecanismo agora, Isabelle, e a defesa tem que tomar cuidado, porque muito advogado peca nisso, para não dar supressão de instância. Primeiro, é a distribuição do feito por o juiz natural e o advogado vai lá, junto com essas provas, junto até com a família, e dizer, olha, eu tenho isso, juiz, ele é inocente. Pode ir no MP também, o advogado tem essa prerrogativa, né? E depois, negado, para que não ocasione a supressão de instância, o advogado, que é tarimbado, ele vai entrar com habeas corpus, que tem um detalhe, Isabelle, o Supremo decidiu, tem essa decisão, é maravilhosa, que o habeas corpus tem o condão de ser uma ação penal constitucional. Ela pode versar ali sobre nulidade do flagrante, sobre algo que não esteja esclarecido. Então, assim, o habeas corpus tem um aspecto amplo, entende, Isabelle? Tem, mais ou menos, que vocês falam umas palavras que eu não entendo, não. Ô, Azenha, obrigada. Qualquer motivo você entra com o habeas corpus que ele analisa. Agora, que o juiz analisa. Azenha, obrigada pelas informações ao vivo aqui com a gente. Um abraço. Faltando 5 para 1, mas fica aí que daqui a pouco tem um assunto